Então, vou começar a gravar aqui. Pronto. Então, eu já falei algumas coisas aqui antes de estar gravando, mas depois eu me toquei que estava gravando. Mas primeiro, né, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Felipe Magalhães, sou farmacêutico, vou ser professor. Estou resumindo o que eu já falei. Sou professor da disciplina de deontologia com vocês, uma disciplina que foi a minha primeira disciplina na Unifametro, né? Então, eu estou desde 2017 com essa disciplina, e agora, e ela é exclusiva do curso de farmácia, então só teremos farmacêuticos aqui, né, na nossa disciplina. E aí hoje eu vou falar com vocês sobre o cronograma, sobre as atividades, sobre como é que vão ser as avaliações, sobre o nosso pacto de convivência, e vou entrar um pouquinho na bioética com vocês, tá? Então o dia hoje vai ser bem proveitoso. E aí, pessoal, quem já estudou comigo na Imuno sabe, quem não, né, já vou logo dizendo, nossa relação é super tranquila, super de boa, tá? Da mesma forma como eu disse para vocês mais cedo, né? Antes, eu sou aluno também ainda, então eu sei muito bem como é essa relação aluno-professor e eu tento fazer com que ela seja o mais tranquila possível, tá certo? Então, deixa eu só parar essa apresentação, porque a gente só vai ver ela depois. E aí ela vai ser o mais tranquila possível, tá? Nossa relação vai ser super de boa nas nossas aulas. Quem quiser falar alguma coisa, fala. Abre o microfone, fala enquanto eu estiver falando, não tem problema nenhum. Pode parar, pode perguntar, pode comentar alguma coisa. Eu adoro quando vocês falam, tá? Para o professor, esse ambiente virtual está sendo muito mais difícil, apesar de que eu já tenho experiência com ambiente virtual há muito tempo, né? Eu dou curso lá na UFC, inclusive, para os professores sobre tecnologia da educação, que eu gosto muito dessa parte de tecnologia da educação, mas para a gente está sendo muito mais difícil. Mas vocês podem facilitar o nosso serviço, tá? Estou falando sério. Como assim? Quando a gente está em sala de aula presencial, eu gosto muito de andar. Então, eu fico andando no meio da sala, tá? O pessoal da Imuno, a gente começou presencial, né? Eu fico andando no meio da sala e perguntando as coisas para vocês, conversando. A gente conversa, bate papo, brinca e tal. E isso facilita um pouco, porque dá uma folguinha aqui para minha garganta. Quando a gente está no virtual, na maioria das vezes, só eu falo, vocês ficam escutando, mas vocês podem me ajudar quando eu perguntar alguma coisa, vocês conversam, falam, contam aí alguma história e tal, que isso ajuda um pouquinho também a desenvolver melhor a aula. Então, eu vou contar com vocês nesse auxílio aí também. Além disso, tá? Gente, essa disciplina, ela é uma disciplina que tem duas partes muito diferentes, porque uma ela é muito subjetiva, que é a ética, e a outra ela é muito metódica, que é a deontologia, mas ela não deixa de ser subjetiva, como vocês vão ver também. Então, aqui, essa disciplina é um lugar para a gente conversar, para a gente falar sobre, para a gente discutir casos reais, para a gente discutir coisas do nosso dia a dia como farmacêutico, tá? Então, isso ajuda muito no andamento da disciplina, certo? E a gente aprende muito com os erros, com as interpretações, com as formas de visualização das coisas. Então, por isso que, quando eu perguntar uma coisa para vocês, se vocês não souberem, respondam mesmo assim, né? Se tiver errado, ok, a gente corrige ali na hora, discute, fala. Se não souber e eu perguntar, diz, professor, eu não sei, mas pelo menos fala alguma coisa, para eu não ficar aqui achando que eu estou falando sozinho, né? Porque eu não consigo no meu computador fazer aquela visualização de todos vocês em grade para poder ver pelo menos as caras de vocês, eu não consigo. Então eu estou só me vendo, eu estou aqui falando para o espelho, tá certo? Então me ajudem, né, nisso daí, façam com que funcione direitinho o andamento da disciplina. Tá bom, gente? Ok? Concordam? Primeiro de tudo, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria dar aí os parabéns para a nossa aniversariante da semana, que é a Lucimari, ou eu não sei se é Lucimeiro, depois você me fala aí no áudio. Né? Então, parabéns, feliz aniversário para você. E a gente vai começar agora, né, vendo o cronograma da disciplina que a gente não pôde ver na semana passada, tá? Então, deixa eu compartilhar logo aqui com vocês, para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar durante esse semestre. Lembrar logo para vocês aí, né? Gostei aí da Yasmin, bom dia, já animada para a gente começar. Não sei se vocês, quer dizer, não sei se vocês não, me bananei.
Só um instantinho. Eu sei a data de aniversário de vocês todos e eu vou dar os parabéns para todos os aniversariantes da semana, não se preocupem, tá? Então, pessoal, eu queria logo dizer para vocês que a gente vai... Eu fiz o cronograma porque é uma coisa obrigatória, tá? Assim, da gente fazer e tal, mas vocês sabem que a gente está ainda num período muito incerto, tá? A gente não sabe se vai, se volta para presencial, se não volta, se faz híbrido, uma parte indo, outra parte não. Mas o cronograma eu fiz baseado em a gente estar por meio remoto durante todo o semestre. Se por um acaso a gente voltar, se acontecer alguma coisa em que a gente tenha que voltar e tal, presencial, a gente adequa esse cronograma. Mas vocês vão perceber que o cronograma está feito como se o semestre fosse todo remoto, tá certo? Vamos lá, as perguntas aí, né, já estão aparecendo. A Vitória está perguntando se eu vou disponibilizar a aula gravada ainda hoje. Sim, ainda hoje, tá? Todas as nossas aulas, e aí eu já pego o gancho aí da Vitória, todas as nossas aulas, elas são gravadas e todas as aulas, elas vão ser disponibilizadas meia hora depois da aula, no máximo, a não ser e depois da aula eu tenho algum compromisso urgente que eu tenha que sair logo depois da aula e não dê tempo eu postar logo. Mas eu posto no mesmo dia, mas geralmente até meia hora depois. Como é que vai ser essa postagem, tá? A gente, até semestre passado, vocês estavam conseguindo acessar o link da aula normalmente. Mas no começo desse semestre, a gente está tendo um problema aí com o Google e tal, acho que vocês já perceberam. E aí eu estou fazendo essas postagens no YouTube, tá certo? Todas as postagens de aula, elas estão sendo postadas no YouTube. E aí eu deixo o link para vocês, né, lá da aula, eu coloco no Moodle, eu coloco todo o material lá, fica tudo direitinho lá para vocês, sem problema nenhum, tá bom? E aí, pessoal, eu já estou anotando aqui no chat, esse é o canal, tá, no YouTube, ó, então vocês clicam aí, eu postei aqui no chat, clica no canal aí, se inscreve lá, porque aí vocês vão ficar recebendo as notificações quando a aula aparecer, tá? Obrigado, Roberto. Não, eu posto logo, porque, gente, se eu não postar logo, eu esqueço. Então, eu posto logo para eu me livrar, tá certo? Dessa postagem. Mas todas vão estar lá no YouTube. Então, já entra aí no link, se inscreve lá, que vocês vão receber as notificações quando a aula for postada, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o nosso cronograma. Como eu vou estar olhando para o cronograma, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Abram o microfone e falem, porque eu vou deixar de dar uma olhadinha no chat agora, tá certo? Então, seguinte, a gente teve só, né, uma modificaçãozinha, a gente está unindo a aula do dia 19 com a aula do dia 26, esse cronograma já está lá no Moodle para vocês, porque na semana passada a gente teve a gincana, né, lá, o Farmasol, que foi muito boa, por sinal, tá? A gente arrecadou muita coisa, graças a Deus, o pessoal aí vai dar para ajudar bastante. E foi legal, vocês participaram, chegaram a ver lá, participaram, me viram lá de Silvio Santos, de Liminha e tudo. O que a gente não faz, né, para garantir o salário no final do mês? Mas é isso mesmo, né, a vida é desse jeito. E aí a gente vai ter que juntar aqui o dia 19, tá, com o dia 26. Vai fazer uma mesclada aí nesses 2 dias. Então, eu vou apresentar o cronograma para vocês, nosso pacto de convivência, as equipes para os trabalhos do semestre, tá, que a gente for fazer. Essas equipes, elas já estão sorteadas. Uma coisa boa que o Moodle tem e que o Classroom não tinha é que a gente consegue sortear automático as equipes. E aí as equipes já estão lá no Moodle de vocês, tá? Vocês já sabem qual vai ser a equipe de vocês dos trabalhos. E a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de bioética e as noções de ética e bioética voltada à saúde. Vai falar sobre isso hoje. No dia 2, tem uma coisinha também que eu quero comentar com vocês. Algumas aulas a gente vai ter feriados, né? E esses feriados, até porque a gente também começou o semestre mais tarde, vocês perceberam, a gente tem que repor algumas aulas. Esses feriados vão ser repostos. Os professores costumam marcar as reposições aos sábados, tá? Só que
como são muitas reposições, porque vocês têm muitas disciplinas, a gente não vai ter sábado suficiente para essas reposições. Então, o que eu vou fazer nas reposições das nossas aulas? Eu vou fazer uma gravação da aula prévia e vou postar no YouTube. Ou seja, aqui no nosso cronograma, vocês vão ver que tem algumas aulas que vão ser dia de sábado. Mas nós não vamos estar ao vivo no sábado, tá? Eu não vou obrigar vocês a estarem aos sábados assistindo a aula ao vivo. O que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula antes e eu posto aquela aula no sábado e vocês assistem no sábado, no domingo, na sexta, na segunda, no dia que vocês quiserem, tá? Então, as aulas de reposição, elas vão ser gravadas. Então, eu vou postar para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês mandam no chat por mim lá no Moodle, para mim lá no Moodle, ou vocês comentam no próprio YouTube lá embaixo, nos comentários. Aí eu vejo e respondo depois para vocês, tá bom? A gente vai fazer assim, porque aí facilita para vocês e facilita para mim também. Mas aí no dia 2, que é semana que vem, a gente vai falar sobre bioética voltada ao farmacêutico e o nosso código de ética. Gente, antes de eu continuar aqui no cronograma, deixa eu fazer logo aqui uma hora da verdade com vocês, tá? A disciplina de deontologia e de bioética e deontologia farmacêutica, não é uma das disciplinas mais legais do planeta, não, tá? É uma disciplina super importante para qualquer profissional de saúde, principalmente para o farmacêutico, mas a gente vai ver e a gente vai estudar algumas coisas que elas não são aquela coisa, oh meu Deus, que coisa legal, eu preciso ir para a aula de deonto porque é muito legal, não sei o quê. Não é, tá? O assunto não é. A gente vai tentar fazer com que ele seja. Eu vou tentar fazer com que ele seja, tá? Porque a gente vai discutir nossas coisas do dia a dia. Mas a parte de deontologia, não sei se vocês já tentaram aí descobrir do que ela fala, né? Falaram com os colegas dos semestres passados sobre o que a deontologia fala, provavelmente escutaram aí o povo dizendo que é chato, mas não é. Ela só não é muito legal, mas não é chato também não. Porque a gente vai falar sobre legislação. Falar sobre lei não é uma das coisas mais absurdamente interessantes do planeta. Mas a gente vai precisar falar dessas leis, tá? Então, na bioética, que é a parte que eu gosto muito de falar com vocês, a gente vai discutir coisas bastante interessantes, pesadas às vezes, contraditórias, coisas que são muito de pessoa para pessoa, das suas concepções pessoais, mas na deontologia a gente vai falar sobre lei. Então, eu vou dizer qual é a lei que regulamenta a dispensação na farmácia e nos hospitais de medicamentos controlados, como é que a gente tem que seguir. Se chegar uma pessoa com a receita assim, ela pode receber o medicamento, ela não pode. Se eu quiser montar uma farmácia de manipulação, o que eu tenho que seguir, como é que eu tenho que estruturar de acordo com a lei. Então, a gente vai falar na deontologia mais ou menos sobre isso, tá? E nossas aulas de deontologia, elas vão ser muito práticas, apesar da gente estar no ambiente virtual. Como assim, Felipe? Como é que a gente vai conseguir fazer aula prática de deontologia? Porque, para estudar lei, eu não preciso estar aqui lendo a lei para vocês. Eu dou a lei para vocês e vocês leem, tá? Então, assim, não faz muito sentido eu chegar, ter uma aula de portaria 344 e eu ficar aqui falando artigo 1º, artigo 2º, parágrafo 3º. Não adianta. Então, eu não sei se vocês também perceberam, lá no Moodle eu já coloquei para vocês todas as legislações e os livros que a gente vai usar, tá? Que são de importância para vocês, que são interessantes, que são situações que vocês vão passar na prática profissional de vocês. E na aula, a gente vai dar um pouquinho daquela lei, vai fazer ali um apanhado geral, e eu vou trazer para vocês casos do dia a dia do farmacêutico. Então, a gente vai trabalhar muito em equipe. Eu vou trazer um caso que já aconteceu comigo, às vezes, que eu pego das coisas da minha época de farmácia, que alguns amigos já apontaram, ou eu invento algumas situações que podem acontecer no ambiente de trabalho de vocês, e a gente, de acordo com a lei, vai tentar resolver aquele problema. Tá? O que eu faria se fosse eu que estivesse passando por aquela situação? Então, nossas aulas vão ser muito assim, tá? Por isso que eu tento fazer com que a aula seja legal, apesar dela ser sobre legislação. Voltando aqui para o cronograma, então,
a gente vai ter a bioética voltada ao farmacêutico e o nosso código de ética, que significa o quê? Quando eu digo bioética voltada ao farmacêutico, eu estou dizendo muito sobre situações relacionadas à saúde que podem envolver, tá, situações de conflitos éticos. Vai falar um pouquinho sobre ética hoje, e aí a gente vai entender que isso pode levar em consideração casos muito atuais. A gente vai discutir a atualidade demais nessa parte. Tá? Vocês viram aí a questão do estupro e do aborto na semana passada. Envolve o farmacêutico muito. Está diretamente ligado com a nossa concepção de ética e de bioética. E aí? A gente vai discutir, tá? E a discussão, o debate que a gente vai falar sobre isso, vai ser um debate em que eu quero ideias conflitantes. Na nossa disciplina, conflito é muito bom desde que ela seja com respeito. Mas eu quero situações conflitantes. Eu quero que a Laila vá lá e diga uma coisa, e a Letícia vá lá e diga que não concorda, e por que você não concorda, e vamos lá, o ponto de vista, e a gente vai trazer a legislação para dentro disso, mas o que a lei diz? Mas a lei se sobrepõe à minha questão religiosa, de concepção pessoal, do que eu acredito, disso, daquilo, e a gente vai tacar o pau nisso aí, tá certo? Discutir, falar, debater, sempre se embasando em alguma coisa, tá certo? Não tem muito porque eu acho, não. Pode ter até porque eu acredito, mas o que eu acho não vai ter muito em relação a isso, não, tá? Então, a bioética é mais ou menos isso, e a gente vai falar sobre o código de ética farmacêutico, posicionamento, exatamente, e a gente vai falar sobre o nosso código de ética farmacêutico. O que é isso? O código de ética já está lá também, certo? Já está no Moodle, já tem esse arquivo lá para vocês baixarem, se vocês quiserem. Indico que baixem, porque é ele que é o caminho do segmento ético da nossa profissão, tá? Lá no Código de Ética Farmacêutico tem dizendo eticamente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer como farmacêutico. E se a gente tiver uma infração ética, ou seja, nós formos denunciados por algo que a gente fez, que esteja relacionado à nossa profissão, e que alguém acha que nós tivemos um desvio ético, lá tem dizendo como vai ser o nosso julgamento e quais são as possíveis penas que nós, como farmacêuticos, podemos ter, né? Podemos ser penalizados. E como é que esse julgamento funciona? Quem é que julga? Então, lá no Código de Ética Farmacêutico tem tudo muito direitinho. E é importantíssimo que qualquer farmacêutico, que todo farmacêutico, né? Não só qualquer, todo farmacêutico leia e conheça o Código de Ética da profissão, tá certo? E aí a gente vai falar sobre ele na semana que vem. Depois, no dia 9, a gente sai da bioética e a gente passa para legislação propriamente dita. A gente vai falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Somos Código de Defesa do Consumidor que tem a ver com farmacêutico, tudo. A gente, como farmacêuticos, né, nós como farmacêuticos, a gente, querendo ou não, a gente vende um serviço, a gente vende um produto, e a venda do serviço ou do produto, ela é uma relação de consumo. Então, se ela é uma relação de consumo, se é uma relação estabelecida, a gente precisa estudar o Código de Defesa do Consumidor. E nesse dia, a gente vai quebrar um monte de ideias e mitos que a gente tem em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O mais é aquele de, eu comprei uma coisa, eu vou trocar sim, está lá no Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito à troca. A gente vai ver até onde esse direito vai e até onde esse direito não estabelece mais. Tá? A gente vai conhecer um monte de nuance do Código de Defesa do Consumidor, voltado, obviamente, mais para a nossa relação de consumo entre os nossos serviços, que entra farmácia clínica, laboratório de análises clínicas, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica e comércio de medicamentos e insumos com as distribuidoras, com as farmácias comerciais, com as farmácias de manipulação e homeopáticas, magistrais e por aí vai. Tá? A gente vai conhecer esses estabelecimentos aqui, essas questões de consumo. No dia 16, a gente vai entender sobre a estrutura organizacional da profissão farmacêutica. Como assim, Felipe? Como é que a gente vai entender essa estrutura organizacional?
A gente vai tirar todas as dúvidas sobre os órgãos regulamentadores e fiscalizadores, além dos órgãos de defesa, tanto da saúde pública, quanto do farmacêutico, quanto da profissão farmacêutica. A gente ainda tem muita confusão, muita confusão sobre, né, o que é o CRF, o que é o sindicato, o que o sindicato faz, o que o CRF faz, o que é que a Anvisa faz, o que a vigilância sanitária faz, tá? Então, a gente vai entender, a gente vai descobrir tudo isso quando a gente estiver vendo a aula, né, de estrutura organizacional farmacêutica, tá certo? Não se preocupem que isso aí a gente vai dar uma olhada na aula do dia 16. E aí, vamos lá para a nossa primeira paradinha, para que eu explique para vocês aqui, né, uma coisa importante, tá? Só uma coisa importante. No dia 19, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui só para eu garantir aqui uma coisa. Não, vou ter que mudar isso daqui. A gente vai fazer... Gente, vou ter só que mudar uma coisinha aqui. 9, 16... A gente vai fazer por enquanto, tá? Esse 19, depois eu conserto lá com vocês, tá? A gente vai fazer só no dia 23 do 9, tá? Depois isso aqui eu vou botar uma outra data aí pra gente fazer, porque eu não quero fazer isso aqui no sábado, tem que ser numa quarta-feira. A gente vai ter o júri simulado, deixa eu explicar para vocês. Talvez vocês já conheçam, talvez vocês já tenham ouvido falar como é que eu trabalho, né, com isso na deontologia. Talvez os amigos de vocês já tenham comentado sobre isso com vocês, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso daí? Antes era real, né? Agora vai ser virtual, tá certo? Mas vai dar certo, vai dar bom. Como é que isso funciona? A gente vai, eu já dividi vocês em equipes, né? O Moodle, ele divide de forma aleatória. E aí as equipes, nós temos 42 alunos na nossa turma. E aí, essas equipes, elas vão ser formadas por 6 alunos. Então, nós temos 7 equipes. 7 equipes de 6 alunos, tá? Eu vou falar depois as equipes aqui para vocês. Apesar de que vocês conseguem já dar uma olhada lá no Moodle quais são os componentes das equipes. E aí, dentro dessa equipe de 6 pessoas, 3 pessoas, né, que eu vou dividir, tá? 3 pessoas vão ter um papel e 3 pessoas vão ter outro papel dentro da equipe. Como assim? As 3 pessoas que eu defini da equipe, eu vou dar para vocês, para cada equipe, eu vou dar uma situação de conflito, tá? Situação de conflito ético. Como assim? Um caso polêmico, né, envolvendo a bioética, tá certo? E aí o que acontece? Olha como é que vai ser interessante a situação. Dentro desse conflito, a gente vai ter que trabalhar a nossa cabeça um pouquinho. Como? Todos nós temos posicionamentos, né? A gente tem nossas concepções, a gente tem o que a gente acredita, a gente tem o que a gente pensa, a gente tem o que, né? Enfim, eu acredito que o aborto deve ser feito, que não deve ser feito, que tal coisa, que células tronco pode, que não pode, enfim. Cada um de nós tem a nossa concepção pessoal. Só que no júri simulado, o que vai acontecer? Esse júri simulado, ele é algo que é muito parecido com o que vai acontecer, ou com o que acontece nos julgamentos bioéticos dos profissionais de saúde. Ou seja, quando você tem uma denúncia como profissional, você vai para o seu conselho, no caso nosso é o CRF, e lá você vai ser julgado para saber se você feriu ou não algum compromisso ético da profissão, tá? E aí é isso que a gente vai fazer. Só que lá no CRF, o que acontece? Nós temos os conselheiros. E esses conselheiros, né, eles têm que julgar o farmacêutico não de acordo com as concepções pessoais deles. Eles têm que julgar de acordo com a legislação, de acordo com o Código de Ética Farmacêutica,
de acordo com o que nós temos, né, de regulamentação em relação àquele caso, ou àquela circunstância, tá? E aí, esse vai ser o nosso maior trabalho. Trabalho com a gente, e a minha ideia sempre, tá, de fazer o júri simulado, é exatamente esse. Qual? De a gente conseguir se desprender, muitas vezes, das nossas concepções pessoais. Então, a gente vai ter que trabalhar com a legislação e com a regulamentação, tá? Não sei se vocês já pegaram o fio da meada, mas é mais ou menos assim. Eu vou dar um caso, por exemplo, sobre alimentos transgênicos. Vocês podem não concordar com transgênico ou não, mas eu vou definir dentro da equipe quem vai defender e quem vai acusar, quem vai ser contra. Então, talvez, tá, a Alana não aceite, seja contra alimentos transgênicos e tal. Mas se ela for designada para defender, ela vai ter que trabalhar com a parte do que está escrito, dos regulamentos, das legislações, para defender com unhas e dentes, mesmo a concepção pessoal dela seja sendo contra. Deu para entender? Então, assim, a gente vai ter que aprender a desprender a nossa concepção pessoal do que do que está escrito, do que está determinado, do que é lei, tá certo? Do que é regulamento. Então, o maior trabalho de vocês talvez seja isso, tá ok? E aí, nesse dia, a gente vai fazer isso de forma virtual, tá? Depois, mais ou menos aí nesse período do final de setembro para o começo de outubro, nós vamos ter a nossa AP1. Se seguir do modelo que está sendo ainda remoto, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter, que nem no semestre passado, um período para vocês entregarem a AP1. Né? Eu vou passar a AP1 para vocês, vocês vão ter um período lá para entregar essa AP1, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. Mas eu coloquei já aí para pelo menos vocês saberem quando é que vai ser essa data, tá? De mais ou menos aí da AP1. No dia 3/10, a gente vai aprender sobre a portaria 344 de 98 e as suas modificações que aconteceram agora na pandemia, né? Algumas modificações nessa portaria foram criadas, aconteceram modificações, tá? E aí o que acontece? A gente vai trabalhar sobre ela, trabalhar com essa portaria, que é a portaria de medicamentos controlados, psicotrópicos, né? Aqueles medicamentos que possuem controle especial, tá? Vamos trabalhar com ela no dia 3/10. No dia 7/10, nós vamos ter uma palestra de boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias, que é o que está descrito na RDC número 44 de 2009. E essa palestra, né, vai ser com uma convidada, que é a doutora Cristiane Feijó. Ela é coordenadora técnica das farmácias Pague Menos, trabalha com isso, tá, há anos, foi minha chefe durante muitos anos, quando eu trabalhei na Pague Menos. É uma pessoa sensacional para se trabalhar, né? Então, ela vai dar uma palestra para a gente sobre esse ponto, né? Como é que você estrutura uma farmácia e como é que você faz os serviços farmacêuticos, tá? Dentro de uma farmácia. O Breno está perguntando, essas alterações não são temporárias? São, mas elas podem ser... Está previsto na lei que elas podem se tornar permanentes. Então, a gente vai focar na legislação em si e as modificações a gente vai comentar. Ó, isso aqui é temporário, mas a gente tem que prestar atenção se isso vai ser incorporado na legislação ou não. Muitas coisas eu acho que vão ser incorporadas, porque essa legislação ela é muito antiga, então já está na hora dela ser revista. Eu acho que é o momento agora exatamente dessas revisões acontecerem, tá? A gente vai comentar isso. No dia 14, a gente vai falar sobre controle de antimicrobianos. E aí, esse controle de antimicrobianos
a gente vai falar sobre a RDC 20 de 2011, que é a RDC, né, a resolução, e mudou completamente a dispensação de antimicrobianos no Brasil, regulamentou, colocou esses medicamentos na importância, deu a esses medicamentos a importância que eles têm, e a gente vai ver como é que se faz a dispensação, o controle, a aquisição, o registro desse tipo de medicamento, tá? Dos antimicrobianos, de acordo com a RDC 20. Depois, passando, no dia 21 de outubro, a gente vai falar sobre a Política Nacional de Medicamentos e Prescrição Farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos também é uma legislação já mais antiga. Essa legislação mais antiga da Política Nacional de Medicamentos, ela mostra quais são os medicamentos que devem ser de suma importância, tá, dentro do nosso serviço de saúde, do SUS, e a gente vai falar sobre em que momento a prescrição farmacêutica ela pode ser utilizada dentro do ambiente farmacêutico, tá? Então, nós vamos falar sobre isso no dia 21 do 10. No dia 28, a gente vai falar sobre medicamentos genéricos e similares intercambiáveis. Muito comum, tá? Confusão acerca disso. Quando é que eu tenho um medicamento de referência? Quando é que eu tenho um genérico? Quando é que eu tenho um similar? Quando é que eu posso intercambiar, mudar um medicamento pelo outro? Quando é que eu não posso? Por que eu considero um medicamento como similar, o outro como genérico, o outro como referência? Tá? Nós vamos entender toda essa diferença, toda essa celeuma aí, tá? Que acontece dentro desse processo. Depois, no dia 31 do 10, né, a gente vai fazer uma atividade que é uma proposta de atualização das portarias 344 e da RDC 20. Como assim? O que eu acabei de falar para o Breno. A portaria 344 é extremamente antiga. A RDC 20 já também está defasada. A gente vai começar a trabalhar na nossa cabeça proposições para o melhoramento dessas legislações. Então, a gente vai se dividir também em equipe, vou dar um tempo para vocês, e a gente vai trabalhar em propostas de mudança dessas legislações. O que eu posso acrescentar para melhorar? O que eu posso retirar, porque já está defasado? Ideias, a gente vai trabalhar com ideias que vocês vão, em grupo, produzir, tá? Então, isso é a nossa atividade do dia 31. No dia 4 do 11, a gente vai trabalhar os órgãos fiscalizadores, Anvisa e Vigilância Sanitária. Qual é a diferença da Anvisa para a Vigilância Sanitária Estadual, para a Vigilância Sanitária Municipal? Como é que a gente tem, tá, essas diferenças? Depois, no dia 11, a gente vai trabalhar, né, também uma atividadezinha prática, legal, que eu dou para vocês. Eu vou passar para vocês, aí não sei se presencialmente ou remotamente, várias receitas, várias prescrições. E essas prescrições, algumas são originais, verdadeiras, e outras são falsificadas. E aí vocês vão ter que aprender, baseado no que a gente estudou, vocês vão ter que me dizer, né, quais são, vocês vão identificar os receituários e as prescrições falsas, e vão me dizer por que aquelas prescrições estão falsas, tá? Vai começar a trabalhar nessa identificação, né, de falsificações, que é tão comum, né, e tem um problema tão sério aí para a gente, por conta da dispensação com prescrições falsificadas, principalmente de medicamentos que são utilizados para atos ilícitos, né, como Boa Noite Cinderela e por aí vai, tá? Então, no dia 11 de novembro. No dia 18 de novembro, é mais ou menos o período de aplicação de AP2, funciona da mesma forma, tá, que eu falei para vocês na P1, a gente não tem muito aí se vai ser uma data X ou Y, mas nós vamos, se for remoto ainda, vai ser um período para vocês entregarem, tá, a atividade. Passando, no dia 25, a gente entrega a AP2 para vocês, discute sobre ela, eu comento tópico por tópico, tá? Item por item, por que aquele item está errado, por que aquele item está certo, o que eu faria nesse item, né? Então, a gente vai trabalhar no dia 25. No dia 2
de dezembro, a avaliação substitutiva. Depois da substitutiva, no dia 12, que é a nossa última aula, a gente vai ter outra palestra, que vai ser a atuação do farmacêutico em banco de leite humano. Então, a gente vai ver as legislações que regem a política de banco de leite, onde é que o farmacêutico se insere dentro desse local, onde é que o farmacêutico trabalha, como é que ele trabalha dentro de um banco de leite humano, qual é a importância dele dentro desse serviço. E essa palestra vai ser com uma amiga minha, de longa data, que é a farmacêutica Bárbara Xavier, lá da MEAC, tá? Ela é farmacêutica da Maternidade Escolar Chateaubriand, da UFC, trabalha especificamente com banco de leite, então ela vai dar essa palestra para vocês. E aí, no dia 16 de dezembro, a gente tem a avaliação final, e se Deus quiser, tá? Não vai precisar de ninguém estar lá, né? Vamos, e passa um anjo rezando aqui, né? Escutando eu falar isso da minha boca aqui, para que ninguém precise estar lá na final, no último dia de aula. Ok. A Lívia está dizendo aqui, professor, a divisão das equipes que o senhor falou já foi feita, eu não estou achando no aplicativo. Gente, eu não sei se no aplicativo dá para ver, tá? Eu não gostei muito de usar o Moodle no aplicativo. Eu estou usando mais pelo computador. Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor. Um instantinho. Quando entra aqui na Deonto, pelo computador, tem nem comparação. Aí, quando vocês entrarem em deontologia farmacêutica, vocês vão clicar em participantes. Aí, quando vocês clicarem em participantes, tem lá os grupos. Aí tem grupo 2, grupo 3, grupo 6, grupo 7, grupo 1, tá? No lado direito. Então, assim, eu não sei se pelo celular vocês estão conseguindo achar. Deixa eu ver aqui. Laila, tu achou por onde? Tu achou pelo computador ou pelo aplicativo? Ou a Laila achou pelo computador, tá vendo? Então, tentem entrar pelo computador para ver, tá certo? Mas eu vou ler aqui o nome dos participantes, já para facilitar para vocês, tá certo? Deixa eu pegar aqui logo, vamos aproveitar logo que eu fazer isso para vocês, tá? Aí já fica gravado, vocês já ficam sabendo. Ó, o grupo 1, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, a Laila está dizendo aí, quem quiser usar pelo celular, pelo navegador e não pelo aplicativo, acredito que dê certo. Eu também acredito que dê certo. Então, ó, o grupo 1 tem a Letícia Lohane, a Daiane Cristina, a Mariana Matias, a Lucimar Leite, a Mirella Holanda e a Letícia Torres, tá? E a Lucimar não me disse ainda no áudio aqui se é Lucimar ou Lucimera. Mas, enfim. Na equipe 2, o Igor Rafael. Pode falar. Ligaram aí o microfone. Ó, na equipe 2 tem o Igor Rafael, a Maria Neile, Karen Manuela, o Davi Levi, a Francisca Caroline e o Edson Vinícius. No grupo 3 tem a Maria Letícia, a Raiele Justino, a Maria Clara, o Eduardo dos Santos, a Larissa Maia e a Nayane Lara. No grupo 4, tem o Rony Ribeiro, a Cassandra Rodrigues, a Bruna Estácio, a Alana Dávila, a Maria Vanessa e a Laila Ribeiro. No grupo 5, a gente tem a Vitória Kelly, a Adriana Marta, a Rayane Oliveira, o Leonardo Gomes, a Vitória Pinheiro e o Vicente Vitor. Grupo 5. No grupo 6, a gente tem o Breno Holanda, a Yasmin Santos, a Lívia das Chagas, a Ana Bruna Calisto, o Marcos Vitor Pinheiro e a Carla Santana. E no grupo 7, a gente tem a Roberta Beatriz, a Larissa Cavalcante, a Angélica Maiara, a Juliane Sanguinetti, a Maria Carolina
e a Thaís Gomes. Tá? Então, esses são os membros aí de cada grupo. Ok? Ixi, a Laila tá gostando da Vanessa, então eu vou tirar aqui elas duas da mesma equipe. Não, tô brincando. Agradeça aí ao Moodle, tá? Que fez o sorteio. Ok, gente? Então, nesse caso, esses são os grupos, tá certo? Vamos lá. Pronto. Nosso cronograma fechado, ok, tudo direitinho, tá? Então, só consertar depois ali a data do júri, mas eu vou postar para vocês também no Moodle. Vamos lá, próximo. Vou mostrar aqui para vocês o nosso pactozinho de convivência. Eu vou mostrar bem rápido, tá? Porque ele vai estar postado também lá para vocês. Como é que vai funcionar? Aqui tem dizendo sobre a disciplina, nossas formas de avaliação, tá? A parte mais importante, a nossa AP1. A avaliação de AP1 vale 10 e o júri simulado vale de 0 a 2. Então, isso vai ser a mais, tá certo? Vai ser a avaliação mais a nota do júri, tá? Que ela pode ser de 0 a 2. Então, estudem para fazer o júri bem direitinho, para vocês ganharem a pontuação. Na AP2, é a avaliação de AP2, que vale de 0 a 10. O APS, que também vale de 0 a 10. Eu faço a média dos dois. E a média final, obviamente, é a média da AP1 mais a média de AP2 dividido por 2. Ok? Em relação ao APS, a gente vai falar ainda, tá? Esse mês. A frequência de vocês vai ser pelo Moodle. Então, sempre, o nosso link da aula sempre vai ser esse, tá? Esse é sempre o nosso link da aula virtual. Mas, antes da aula, entrem pelo Moodle e cliquem no link por lá, que é para registrar a frequência de vocês, tá certo? Que é Moodle. Então, sempre entrem por lá, tá? A atividade vai ser no mesmo grupo de 6 pessoas, né? Já dividi, tá certo? Os meus contatos, que vocês podem entrar em contato comigo, pode ser pelo meu e-mail, felipe.magalhães@professor.unifamet.edu.br. Vocês podem mandar mensagens pelo chat do Moodle também, tá? Eu recebo e respondo. Vocês podem entrar pelo Instagram e mandar direct, que é @farmacêuticofelipe, eu respondo também lá pelo direct. E aqui é youtube.com/Felipe Magalhães Prof. Laila, não está dizendo que você está uns 4 minutos, não. Está dizendo que a sua última movimentação dentro do Moodle faz 4 minutos. Tá certo? Vocês já fizeram um grupo de WhatsApp, é? Eita, pau. Sei não. Desentrega aí esse grupo de WhatsApp na hora da prova que eu quero ver, viu? Ok, pessoal. Então, esse é mais ou menos aqui o nosso pacto de convivência, mas ele vai estar lá, tudo bem direitinho, descrito lá para vocês e postado na nossa sala do Moodle também. Certo? Então, passados isso, sem hackear, professor. Eu sou bom, viu, com o negócio dessa parte de computadores e etc. Então, ó, vamos lá. Gente, hoje, essa nossa parte, vocês escutam os ônibus passando aqui na porta da minha casa. Gente, é demais. Chega esse horário, é tanto ônibus, aí me atrapalha pra caramba. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu era mais novo, tinha uma rádio, que era a Rádio Cidade. Aí eu ligava, antes de eu ir pro colégio, eu ligava pra Rádio Cidade para participar do programa. E o programa tinha 3 perguntas. Aí se eu acertasse 2 perguntas, eu ganhava um prêmio. E o prêmio era um fim de semana, não sei aonde aí, nem me lembro, faz muito tempo. Aí eu liguei um dia, me cadastrei. Quando foi um dia bem cedo, 6 horas da manhã, a rádio liga aqui para casa. Aí, ó, é porque você foi sorteado e hoje você vai participar das perguntas lá e tal. Quando for 7 horas da manhã, a gente vai lhe ligar. Você deixa tocar assim umas 2 vezes e atende. E aí a gente vai fazer as perguntas.
Beleza. Gente, quando estava no meio das perguntas, ao vivo na rádio, os ônibus passando aqui na porta. Ônibus para cima e para baixo, só passando. Aí o locutor da rádio disse assim, ao vivo: tu mora numa parada de ônibus, na mesma hora eu quis morrer de vergonha. Para que eu me enterro. Aí por isso que eu pergunto, vocês estão escutando os ônibus? Porque eu fui humilhado pela Rádio Cidade ao vivo, tá certo? Eu fiquei tão nervoso que eu acertei só uma e perdi o prêmio, tá? Completar aí o grupo todinho, certo? Mas aí hoje, tá? Voltando aqui ao nosso assunto da aula, já que vocês estão, né? Como é? Vocês estão me escutando sem o ônibus estar atrapalhando. Tirar isso aqui. Pronto. Vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre bioética, tá certo? Então, só para vocês entenderem como é que a bioética funciona, como é que ela... Por que é tão importante trabalhar esse assunto, tá? Algumas diferenças, né, sobre privilégio para poucos, algumas diferenças em relação a conceitos mesmo bioéticos que talvez a gente nunca tenha pensado, nunca tenha imaginado que isso servia, tá? O que era uma coisa que a gente tinha como diferenciar, então a gente vai ver hoje, tá bom? Então, vamos entrar aqui nos princípios da bioética. Primeiro, para a gente entender, tá? A bioética, pessoal, ela é a junção, como o nome está dizendo, toda aula, né? O professor faz isso. Farmacologia é a farmacologia, que é o estudo das fármacos, toda, né? A gente sempre, o professor ama juntar as palavras aí para vocês entenderem do que a gente está falando. Mas aí bioética vem de bios e etos, que é conduta. Então é a conduta da vida, tá? É a ética da vida. É como é que a gente vai trabalhar em sociedade de uma forma em que as nossas condutas elas estejam colocadas dentro de preceitos éticos, tá certo? E aí, quando a gente está falando em relação à bioética, pessoal, ela surge dentro do contexto científico como uma reflexão. Então, não adianta a gente falar que nós vamos estudar bioética sem a gente pensar, sem a gente raciocinar, sem a gente ter ideias, sem a gente colocar conflitos dentro desse processo. E aí, nesse caso, a gente precisa de uma reflexão sobre tudo que interfira no respeito à qualidade e dignidade da vida, representando o resgate da ética, da condição plena da cidadania e do respeito às diferenças. Então, a ética, ela trabalha muito em relação ao respeito, ela trabalha muito em relação à aceitação ao direito do próximo, tá? Então, tudo isso a gente vai falar aqui em relação à bioética. Então, bioética, pessoal, ela foi uma ciência, ela é hoje em dia uma ciência, foi criada a ciência bioética, e ela trabalha combinando alguns conceitos e algumas características como humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar, intercultural muito importante, que vai potencializar o senso de humanidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Na bioética, a gente aprende a ser humano, no sentido mais clássico da palavra. Então, a gente precisa ter humanidade para que a gente seja ético. Não existe ética sem uma pessoa que tenha um senso de humanidade, tá? Um senso de humildade, um senso de responsabilidade sobre o que a gente trabalha. E aí, quando eu falo que a bioética, né, ela está relacionada com interdisciplinaridade, é porque a bioética, no sentido de saúde, ela está voltada com todas as pessoas. E também, principalmente, com todos os profissionais de saúde, independente de que aspecto de saúde aquele profissional trate o trabalho, tá? E aí a Letícia falou, ter empatia, exatamente, senso de humanidade, é se colocar no lugar do outro. É uma questão fundamental, tá certo? E aí, quando a gente também fala intercultural, é que a gente tem que entender que o fato das culturas elas serem diferentes, a gente vai ter pontos aqui que a gente vai precisar definir, que é a diferença entre o que é ser ético e o que é ser moral. Tá? O que é uma coisa que é ética e o que é uma coisa que é moral, ou imoral, ou antiética. Você diferenciar um pouquinho aí essas duas palavras, tá certo? E aí, quando eu digo para vocês que a bioética combina humildade com as outras competências,
Eu quero dizer que humildade é você ter a capacidade, tá? E ter a plenitude de que se você estiver com uma concepção errada de alguma coisa, você conseguir afirmar, tá? Que eu posso estar errado. E exigir que haja responsabilidade de aprender com as experiências e conhecimentos disponíveis. Então, a ética, ela também está voltada a você ter a mente aberta ao aprendizado. A mente aberta a você pegar experiências que não necessariamente são suas e aquelas experiências possam ser capazes de mudar o seu pensamento em algum aspecto. Então, uma pessoa, se ela quiser ser uma pessoa ética, ela nunca vai ser uma pessoa de mente fechada. Ela sempre vai ser uma pessoa de mente aberta a receber informações do mundo exterior, a pegar experiências suas e de outras pessoas e conseguir fazer com que essas experiências lhe tragam uma bagagem maior, tá? Lhe tragam uma bagagem de mudança de comportamento, muitas vezes até, tá certo? Então, isso é importante da gente considerar. E aí, pessoal, a gente vai entender que a humildade seria necessária como um antídoto para a arrogância tecnológica, tá? Isso foi falado por Hans Jonas lá em 94, mas continua sendo atual. E a gente precisa entender alguns conceitozinhos aí que a gente usa no nosso dia a dia, mas talvez a gente nem saiba o que significa. Quando eu digo que uma pessoa é egoísta, um eu sempre se sobressai ao outro. Tudo está voltado para o eu, está voltado para mim. Isso significa uma pessoa egoísta, tá? E é uma palavra que talvez nem todo mundo conheça. Eu adoro usar essa palavra, tá? É a palavra de uma pessoa altruísta, ou altruísmo. Ele é o contrário, tá? De egoísmo. É a pessoa que não pensa nunca nela. Ela pensa mais sempre nos outros. Os outros sempre se sobrepõem a ela. Então, é aquela pessoa que não é que ela pense, que ela esteja preocupada com o que os outros pensem, não é isso. É aquela pessoa em que, se ela tiver com a camisa, andando de roupa na rua, e ela encontrar uma pessoa sem roupa, por exemplo, sem uma camisa, ela tira a camisa dela e ela dá para aquela pessoa, tá? Então, ela é totalmente desprendida. O outro sempre está acima dela, tá? Mãe, tipo isso. E existe a pessoa solidária. Quando você tem solidariedade com o outro, você tem uma igualdade entre o eu, que sou importante também, e o outro, tá? Então, solidariedade é o meio termo. Altruísmo é sempre o outro e egoísmo sou sempre eu, tá? Essa é a diferença. E aí, pessoal, na bioética, o que a gente vai comentar aqui quando a gente estiver falando sobre ela? Na interação entre a vida e o universo das normas e valores de uma sociedade, reflete a tensão entre a ética e a técnica, muito entre a ciência e a consciência. Tem coisas que a ciência é plenamente capaz de fazer. Vou dar exemplos que eu não vou dizer, e aí eu vou já logo dar uma coisa aqui na disciplina para vocês. Eu, como professor da disciplina, jamais vou fazer julgamento de valores relacionados a questões que eu passar para vocês. Se eu passar uma questão sobre, deixa eu ver, aborto, vocês nunca vão saber se eu sou a favor ou se eu sou contra. Tá certo? Nem tentem me perguntar, nem tentem tirar de mim essa informação, porque eu não vou dizer para vocês. Nunca tentem me perguntar se eu sou a favor de clonagem, se eu sou a favor de transgênico, se eu sou a favor de... Isso eu, como professor da disciplina, vocês nunca vão saber, tá certo? Então, eu sempre vou jogar lenha na fogueira. Eu vou ficar jogando lenha na fogueira o tempo inteiro, vocês vão perceber isso. Então, eu vou direto ficar jogando. Ei, Breno, mas a Bruna aí falou que era... que podia ser feito o aborto nesse caso. Tu acha? E aí eu vou ficar jogando lenha pro Breno ir lá ou concordar com a Bruna ou ir contra a Bruna, tá? Só não vão com a voadora na pleura não, tá certo? Voadora no meio dos peitos eu não deixo não. Mas debate de ideias eu vou ficar jogando em cima de vocês o tempo inteiro. E aí, pessoal,
Além disso, quando eu digo, tipo, é muito legal, ainda bem que vai ser online. Semestre passado teve porrada na mesa, lá na sala que a gente estava discutindo, certo? Quando eu digo que é uma relação e uma tensão eterna entre ciência e consciência, vocês conseguem entender o que eu disse? Vocês entendem que a ética é uma relação de tensão sempre entre a consciência e a ciência? Porque a ciência hoje, ela é capaz de fazer muita coisa. Ela tem a plena capacidade de fazer... Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. A gente já conseguiu fazer clonagem de animais. Se nós conseguimos fazer a clonagem de mamíferos, é plenamente capaz, a ciência é plenamente capaz de fazer a clonagem de seres humanos. Então, a técnica, ela é viável. Mas a ciência, ela permite. Mas a consciência, ela permite? Fica aí o primeiro fogo no parquinho que eu jogo aí para vocês. Além disso, tá? Ela é uma tentativa de humanizar o progresso científico e a visão técnico-instrumental que o indivíduo tem do mundo. Não sei se vocês... a Raíla está dizendo que viu uma série aí, mais ou menos sobre isso. Eu não sou muito fã de série, então, geralmente, quando se fala de série, vocês é que comentam, tá certo? Eu não comento muito porque eu não assisto. Vocês já ouviram, ou vocês já perceberam, isso é uma percepção minha, tá? Percepção minha, e aí, peraí, gente, que tem duas pessoas aqui brigando aqui em casa, tá? Na hora da aula, e eu tenho que dar uns gritos, tá certo? 5 segundinhos aí. Bom, e aí, pessoal, o que acontece? A gente tem, né, que... Eu não sei se vocês já perceberam, do nada, é impressionante. Do nada, começa... A pessoa lê o meu lábio, meu Deus do céu. Foi exatamente essa frase aí. Aí o que acontece, ó? Me perdi o que eu estava falando. Sim, eu não sei se vocês já perceberam. Tá não, Léo, mas assim que terminar a aula eu coloco lá. Não sei se vocês já perceberam que tem muita gente que quando a gente está falando de religião, quando a gente está falando de... Principalmente, essa parte está mais voltada para a religião, geralmente. Quando a pessoa... Isso algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas assim. Quando elas começam a encabeçar muito dentro da ciência propriamente dita, essas pessoas começam a se tornar menos religiosas. E aí chega um momento que a gente pergunta se a pessoa tem religião, e eu já ouvi, não, eu sou cientista. Vocês já perceberam isso? Que as pessoas que elas se afugentam mais da religião, geralmente elas estão mais voltadas para a ciência, né? E aí o que acontece? Não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, tá? Não é um ponto de vista meu. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, e isso é verdade, quando a gente está muito focado na ciência, a gente começa a focar muito na técnica. E aí a gente vai conseguindo resultados. E aí a gente vai, por conta dos resultados, a gente vai querendo sempre mais. A gente vai querendo melhorar nossos resultados. A gente vai querendo dar um passo à frente, um passo à frente. E esse foco na técnica faz com que, às vezes, a gente comece a dissociar da nossa cabeça a questão da técnica e da ciência propriamente dita com a humanização, tá? Então, ó, a Laila já está dando uma dica aí. Ó, o livro Homo Deus fala muito disso. Bom, não conheço esse livro, mas vou anotar aqui que eu gosto desses assuntos. Então, a gente tem a ética como uma forma da gente tentar fazer com que a ciência, que às vezes é muito técnica, ela volte a se humanizar, ela volte a ter um conceito ético de até onde a ciência pode ir, tá certo? Então, é mais ou menos nesse aspecto que a gente fala que é uma tentativa de humanizar o progresso científico, tá bom? E aí, quais foram os fatores que contribuíram para o surgimento da bioética? Primeiro, as pessoas começaram a ficar muito técnicas. As pessoas começaram a tecnizar as formas de vida. Então, saiu-se da concepção, para quem acredita em religião, de que
A vida era um dom de Deus. Isso para quem acredita quem é religioso. Para quem não acredita, quem não é religioso, mas que tem a concepção humana, tinha a ideia de que, ou tem ainda, de que a concepção, de que a vida, ela é uma concepção biológica que foi sendo evoluída ao longo de milhares e milhões de anos. Só que a ciência começou a querer puxar para ela essa responsabilidade. Quem tinha nas mãos o dom da vida era a ciência. Não era mais os aspectos biológicos e não era mais os aspectos religiosos, tá? Não eram mais esses aspectos religiosos. Então, por conta disso, se teve a necessidade de trazer para dentro da gente uma ciência que desse um basta, mais ou menos, ou que colocasse limites nesse ponto de tecnicização. E aí a bioética surgiu. E a gente também tirou um pouquinho a hegemonia da razão instrumental ou técnica e voltou a se trabalhar a questão biológica, tá? Ou religiosa. Então, isso facilitou o surgimento da bioética. Além do avanço muito grande da ciência, de forma vertiginosa, tá? Enquanto no começo do século passado a gente estava descobrindo as bactérias, em menos de 100 anos a gente já estava trabalhando com clonagem de mamíferos. Coisas começaram a correr muito rápido, a ciência começou a avançar de forma vertiginosa. E nós temos hoje um novo modelo de civilização. Um novo modelo de civilização que foi trocado completamente. Em muitos países do mundo se mudou a forma de ver as pessoas, os direitos das pessoas começaram a ser trabalhados de forma mais preponderante. Então, essa mudança na sociedade contribuiu também com o surgimento da bioética. Além a gente ter o isolamento do homem moderno, tá? E do individualismo das pessoas. Então, isso fez com que, e hoje, nós somos muito mais individualistas do que comunitários, né? Do que na época, por exemplo, dos burgos, que vocês estudavam lá na história, no ensino médio, onde as pessoas viviam em comunidade, elas tinham que trocar, né, as coisas para que elas tivessem, né, a compra e a venda era com troca de material. Então, tudo isso, pessoal, fez com que a bioética surgisse, tá? A partir da necessidade da gente mudar valores sociais, da negação dos avanços desordenados da ciência. A ciência foi avançando de forma desordenada, mas os cientistas diziam que não, que a ciência ela era ordenada, ela era conjunta, ela era sequencial, quando na verdade não era. Tá? Então, os cientistas negavam isso. Além disso, precisou repensar a insuficiência da ética médica para resolver os problemas postos pela democratização dos saberes, pelo pluralismo dos valores e pela secularização dos costumes. Eu escrevi aí um monte de coisa que talvez é muito sociológico, mas que a gente vai compreender agora. Quando eu digo que a gente tinha que repensar a insuficiência da ética médica, pessoal, a gente tinha, na Idade Média, por exemplo, era proibido se estudar a anatomia. A anatomia era proibido porque o corpo humano ele era inviolável. Então, os médicos, os cientistas da época não podiam abrir o corpo humano, porque isso era como se você estivesse violando uma coisa divina e sagrada. Tá? E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo de forma tão desordenada que nós temos, inclusive, aí, questões bioéticas bem complexas relacionadas a hoje, né? Testes de medicamentos, testes de novas drogas. Antigamente, as pessoas, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que funcionava, pessoas que nasciam com alguma anomalia biológica, tá? Elas eram utilizadas para experimentos científicos, certo? Então, a gente tinha que ter um ponto para se barrar isso, para se colocar um freio, tá? Em relação a isso. E aí, além disso, a gente garantia os espaços de manifestação da liberdade, conter a ação desordenada do homem sobre o meio ambiente, porque a bioética ela não fala só sobre os seres humanos, ela fala sobre os animais e ela fala sobre o meio ambiente. Tudo isso está dentro dos conceitos bioéticos. O meio ambiente também faz parte, tá, das concepções bioéticas. Além disso,
a gente tem a capacidade hoje de criticar o modelo técnico das ciências biológicas, que são as ciências da vida, a gente consegue hoje fazer isso. Se eu quiser criticar uma forma, por exemplo, como a Lívia está fazendo uma determinada pesquisa científica, eu tenho plena convicção e eu tenho pleno direito de fazer essa crítica. A gente viu aí nessa questão da cloroquina, disso, daquilo outro, que surgiam artigos científicos relacionados à parte técnica da ciência e a gente podia criticar. A gente podia dizer que aquele artigo estava errado, estava certo, o método estava errado, o método estava certo. Esse direito foi graças à bioética, tá? O respeito à vida e aos direitos humanos, e hoje a gente pode negar o modelo de despersonalização do indivíduo. Ou seja, todo indivíduo ele deve ser personalizado, ele é uma pessoa. Não posso tratar mais o indivíduo como uma coisa, tá certo? Então, o indivíduo, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, deve ser tratado como tal. Então, vejam a quantidade de coisas que a bioética trouxe de positivas para a gente. Senão, a gente estava hoje num mundo em que qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa em nome da ciência, e não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, só para vocês saberem, a bioética ela surgiu em 1970, através, tá, de um cientista chamado Van Hassler-Potter. E aí, Van Hassler-Potter, interessante, eu contar isso aqui para vocês bem rapidinho, tá, só para vocês saberem. Van Potter estava preocupado na época, pessoal, com a dimensão que o avanço da ciência estava tendo. Então, em 1970, naquela época, ele estava preocupado porque a ciência estava começando a trabalhar questões que antes não eram trabalhadas, como a biotecnologia. Então, foi o início da era da biotecnologia. E aí, por conta disso, né, essa dimensão de ciência estava aumentando muito. A gente estava agora trabalhando com tecnologias voltadas ao DNA, ninguém nunca tinha chegado, com mudanças genéticas, tá? A gente estava indo no mais íntimo da célula. Então, Van Potter começou a se preocupar com isso. E aí, pessoal, ele propôs um novo ramo do conhecimento que ajudasse as pessoas a pensarem, por exemplo, em possíveis implicações, e aí essas implicações, tá? Elas podiam ser positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida humana. Então, quando a gente está falando, né, dessas implicações positivas e negativas, do avanço da ciência sobre a vida humana, eu estou falando humana na concepção, agora é um caminhão, tá passando. Eu estou falando humana no sentido amplo da coisa, mas essa implicação, ela está também sendo voltada para todos os seres vivos, tá certo? Então, não é só dos seres humanos. E aí, nessa época, tá, Van Potter sugeriu que a gente estabelecesse mais ou menos uma ponte entre duas culturas, a científica e a que trabalhava o ser humano. Então, eu tinha que fazer uma ponte entre a cultura humanística e a cultura científica, e essa ponte, ela era guiada por uma frase que ele costumava, né, falar, inclusive tem muito nos livros dele, que era que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, essa frase é muito comum, talvez até alguns de vocês já tenham escutado. Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, tá? Então, isso foi a base da formação da bioética. Então, nesse caso, a gente teve, num primeiro momento, uma reflexão aplicada às ciências da vida e, num segundo momento, a criação de uma disciplina para que se tivesse um campo de discussão. E aí, hoje, a bioética é um universo multidisciplinar, a gente tem bioética praticamente em todos os cursos da saúde e também em outros cursos que não necessariamente da saúde, porque tem uma dimensão plural, multifacetada. Ela tem diferenças de pensamento, ela é aberta, ela tem múltiplas capacidades de discussão. Então, hoje, a bioética tem esse tipo de pensamento, tá? Que é muito bom, né? Então, essa ponte entre o saber científico e o saber humanista é uma reflexão sobre o dever da ciência e é fruto da evolução do saber das novas concepções geradas pela biologia, pela sociologia, pela medicina, pela teologia, pelo direito, pela filosofia, pelas ciências farmacêuticas, enfim, tá? Tudo isso está incluído dentro dos processos bioéticos. Vocês estão vendo aí que a bioética não é tão simples quanto a gente pensa.
tá? E aí, essa bioética, então, quando a gente está trabalhando com ela, e aí a gente parte agora já mais para a parte final do conceito que eu quero dar para você de bioética, é que ela tem objetivos. Qual é o objetivo? Humanizar o progresso científico e a visão técnica que os indivíduos têm do mundo, uma vez que o uso inapropriado da ciência pode conduzir a uma desumanização do homem. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo é que a bioética possui um caráter especulativo, então ele é sempre questionador, normativo, porque a gente tem que colocar normas em relação ao que a gente pode ou não fazer, e isso é um papel do governo, tá? Dos governos, né, de fazer isso. Tudo bem, pessoal, até aí? Viram que é uma conversa, tá? É uma coisa que a gente está trabalhando, né, em cima dessa ética, exatamente para a gente colocar aí uma questão, ser questionador acerca da ciência, ser questionador acerca do que se pode ou que se não pode fazer. E aí, pessoal, partindo, como eu falei, para a parte final, a gente tem na bioética 4 princípios. Eu quero que vocês entendam esses princípios, tá? Sempre que se fala de bioética, a gente leva em consideração esses 4 princípios e eles devem ser levados, fica a dica aqui para vocês, eles devem ser levados em consideração quando a gente estiver falando no júri simulado, tá certo? Então, ó, a gente tem o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça distributiva. São 4 princípios da bioética que nós temos, que são bastante conhecidos. Algumas pessoas não distinguem o princípio da beneficência e da não maleficência, tá? Mas tem uma diferença. Eu considero que tem uma diferença e a gente vai entender o que são essas diferenças. Então, primeiro, o que significa beneficência? É quando você evita, e aí eu estou falando dentro da bioética, no nosso campo de saúde, é quando você evita submeter o paciente a intervenções médicas ou farmacêuticas, cujo sofrimento resultante vai ser muito maior do que o benefício que possivelmente você vai conseguir. Vocês entenderam isso daí? Quero que vocês abram o microfone e falem. Quando eu digo beneficência, eu digo que é evitar submeter o paciente a uma intervenção cujo sofrimento resultante vai ser muito maior do que um benefício que eventualmente ele vai conseguir. Ou seja, o que isso significa? Suponhamos, pessoal, que eu tenha... deixa eu dar um exemplo aqui. A pessoa, ela está com um câncer, e aí é um câncer ósseo, que já se espalhou, teve metástase, por exemplo. E aí existem situações, como em câncer ósseo, e o câncer ele é muito agressivo, né? Praticamente incurável, dependendo da situação. E aí, essa pessoa já está num estado super avançado, e o médico pode querer fazer um determinado procedimento para tentar curar aquele câncer, né? Mas a gente já sabe, biologicamente, que o câncer já teve metástase, já está em vários outros órgãos e não tem mais como ser curado. Então, adianta eu fornecer para aquele paciente uma quimioterapia e uma radioterapia super potentes, que o paciente vai vomitar, que o paciente vai se sentir mal, que vai cair os cabelos, que vai isso, aquilo, outro, eu sabendo que aquele tratamento não vai funcionar? Então, isso está vinculado ao princípio da beneficência. Ou seja, eu não vou submeter o paciente a uma quimioterapia, uma radioterapia ou uma cirurgia, resultando que vai ter um sofrimento muito maior para o paciente do que um benefício. Eu não vou conseguir curar aquele câncer. Então, o princípio da beneficência, ele diz isso. E nós temos que ser beneficentes, tá? Quando nós somos éticos. E ele é diferente da não maleficência.
O que é que isso significa, a não maleficência? Eu vou evitar intervenções que determinem desrespeito à dignidade do paciente como pessoa. Uma é eu evitar submeter à intervenção e o sofrimento seja maior do que o benefício, tá? Então, é o famoso levar em consideração o custo-benefício, tá? É a beneficência. A não maleficência sou eu não submeter o paciente a determinados tratamentos, a determinadas intervenções, que aquilo ali para ele vai ser um desrespeito à dignidade dele, tá? Então, suponhamos que chega aí sei lá, um curandeiro, ou sei lá o quê, que diz para as pessoas que, para que aquela pessoa se cure de uma determinada doença, ela tem que fazer sexo com ele. E aí vocês sabem que isso acontece muito, a gente está vendo na TV, tá? Isso daí é uma submissão, é uma mentira, e é um desrespeito à dignidade daquela pessoa, tá? Então, nesse caso aí, a gente não está sendo beneficente, a gente está sendo maleficente, tá certo? Então, isso não deve ser feito, a gente deve evitar qualquer tipo de coisa que determine respeito à dignidade do paciente como pessoa. Então, esses são os dois princípios da bioética que a gente até pode confundir, tá? Mas eles têm diferenças sim, tá certo? E o princípio da autonomia, que é o terceiro e penúltimo, é quando, por exemplo, quando a gente está à frente de um paciente terminal, tá? Ele está secundariamente situado em relação à beneficência e não maleficência, tá? Por exemplo, alguns pacientes terminais, como ele está dizendo aí, têm algumas peculiaridades em relação a esses princípios. Então, por exemplo, quando a gente está exercendo o princípio da autonomia na situação do paciente terminal, tá? A gente tem, por exemplo, né, que pensar em todos os aspectos emocionais que são envolvidos nas situações em que ele decide ou determina qual vai ser o segmento do tratamento dele. Então, essa questão, ela tem que ser levada, tá, de uma maneira em que a emoção seja levada em consideração, mas também a razão seja considerada, tá, na situação. Como assim? Eu vou continuar lá na questão do câncer. Tem um paciente terminal de câncer, ele tem autonomia de dizer se ele quer continuar no hospital recebendo tratamento, ou se ele quer ir, oxente, ou se ele quer ir para casa, tá? Passar o restante, né, dos dias dele junto com a família. Então, isso é um princípio que o paciente tem. E essa decisão, em momento algum, deve ser unilateral. Pelo contrário, ela tem que ser consensual entre o paciente, entre a equipe de saúde e a família, tá? Você tem que discutir essas situações em que haja uma peculiaridade, tá certo? Em relação ao tratamento. Surgiu um tratamento novo, que é experimental. E aí a pessoa tem que se juntar com a equipe médica, com a família, para decidir, ela tem autonomia de decidir se ela vai se expor ou não àquele novo tratamento, tá certo? E a gente tem, por último, o princípio da justiça distributiva, que significa o quê? É o princípio que deve ser levado em conta na decisão final, embora não deva prevalecer sobre os princípios da beneficência, da não maleficência e da autonomia. A justiça distributiva, ela só acontece se ela não se sobrepor aos outros três princípios. Como assim? Se é consenso de todos que um paciente, mesmo em estado crítico, será beneficiado com um tipo de medicamento, a despeito de que o produto esteja escasso no hospital, preserva-se o princípio da beneficência e da autonomia sobre o da justiça. Como assim? O que eu quero dizer com isso? O paciente está em estado crítico, tá certo?
e só tem uma ampola de um determinado medicamento que pode salvar a vida dele. Chega outro paciente que está um pouquinho melhor do que ele, que precisa do mesmo medicamento, só que só tem um. Pelo princípio, tá, da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça distributiva, de quem é, tá, o direito a ter aquele medicamento? É de quem chegou primeiro. Por quê? Porque ele ainda tem chance de ser salvo. Ele ainda tem chance de continuar a sua vida. A não ser que na autonomia dele, ele diga que prefere que aquele medicamento seja dado para outra pessoa. Aí o princípio da autonomia está prevalecendo. Tá? Mas se ele ainda tiver chance, eu estou dando um exemplo, só tem um medicamento e chegam 2 pacientes, a gente vai distribuir de forma justa. Agora, se eu tenho um paciente que ele está na fase de morte inevitável e são oferecidos cuidados desproporcionais, a gente está utilizando recursos que poderiam ser aplicados em outros pacientes. Como assim? Suponhamos que eu tenho um hospital e lá só tem uma UTI, um leito de UTI. Naquele leito de UTI, tem um paciente que ele já teve morte cerebral decretada. A única coisa que está batendo lá é o coração dele, a gente não pode fazer com que o coração pare de bater. Tem que esperar o paciente morrer completamente, tá? Só que chega um outro paciente que precisa de UTI urgente para salvar a vida dele. Nesse caso, a justiça distributiva, pessoal, eu não vou deixar um paciente ocupar o leito de UTI, ele já estando com morte cerebral, se eu posso salvar a vida de outro que ainda tem chance. Então, aí, eu distribuir aquele leito, aquele tratamento, enfim, justamente, de forma justa, tá? Para quem tem mais chance de sobrevivência, tá certo? Acontece isso também, sabe onde? Eu estava até pensando aqui no exemplo em relação a isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre judicialização da saúde. Essa questão dos princípios da bioética, da beneficência, não maleficência, autonomia, a justiça distributiva, ela é utilizada muito em casos de julgamento, onde uma determinada pessoa ela entra na justiça para receber um medicamento para uma doença, e esse medicamento custa R$1 milhão. Um exemplo. Tá? E aí o que acontece? Todos nós temos direito à justiça, à saúde gratuita, não temos? Se só existe para tratar a minha doença aquele medicamento de R$1 milhão, e a lei diz que a justiça, a saúde para mim ela é gratuita, é obrigação da saúde, do sistema de saúde, me fornecer aquele tratamento mesmo que ele custe R$1 milhão. Só que, quando eu vou fazer uma justiça distributiva, eu tenho que pensar o quê? Aquele dinheiro que está sendo gasto para salvar uma pessoa, que é R$1 milhão, ele vai fazer falta para comprar medicamentos que serão utilizados para salvar centenas ou milhares de outras pessoas? Aí ele vai ser julgado. Se essa verba fizer falta para o tratamento de outras 100 pessoas, a justiça vai negar que aquele medicamento seja comprado, mesmo ao ponto da lei ele tendo direito. Vocês conseguiram entender isso? Então, eu tenho que avaliar qual é a forma justa de eu trabalhar dentro do serviço de saúde. Então, estão vendo que não é uma coisa simples, tá? A gente precisa ter aí concepções e valores muito fortes na hora de se pensar, né, nesse tipo de situação, tá certo? Tá? A gente precisa trabalhar em relação Professor, Oi, pode falar. nesse sentido, foi uma coisa que a gente presenciou muito durante essa pandemia, que foi a questão dos respiradores, né? Sim. Tiveram muitas pessoas levantando a bandeira de que não teria dúvidas que, no caso,
seria prioridade os jovens que precisassem de respiradores. Sim. E aí foi nesse momento que levantaram muitos questionamentos e a gente viu que a maioria das pessoas tem uma ideia muito errônea nesse sentido. E aconteceu isso na Itália. Na Itália, eles estavam, na época da pandemia, priorizando os mais jovens em detrimento dos mais idosos, tá? Isso aconteceu, na realidade. Isso era uma política de Estado. O governo dizia claramente que a prioridade seria para as pessoas mais jovens, tá? Então, vejam que a gente tem muita coisa a discutir, a gente tem muita coisa a conversar, tá, sobre esse tema. E aí, para que vocês não enlouqueçam, tá certo? Eu vou finalizar esse tema da bioética de hoje. Na próxima aula, a gente continua falando sobre esse tema, tá? Eu vou, né, aí a Raeli falando, a humanização, né? A gente tem que pensar muito. Vejam que já tenho aí, eu tenho certeza absoluta, tá? Não precisa, fala se quiser, se não quiser não fala, mas eu tenho certeza absoluta, e eu não estou dizendo, tá, que eu, Felipe, concordo com a Laila ou discordo. Vocês não vão saber se eu sou a favor de dar preferência para os idosos ou para os mais jovens, vocês não vão saber o meu ponto de vista em relação a isso, mas eu tenho certeza que dentre as pessoas que estão nessa sala de aula hoje, tem gente que concorda, e tem gente que discorda, como as meninas já se mostraram discordantes, tá? Discordo. E aí, discordo com o quê? Eu não entendi. Não sei com esse lance de priorizar os mais jovens, no caso, né? A Raeli. Sim, pronto. A Raeli e a Laila, no chat, já mostraram que discordavam desse ponto de vista, de priorizar os mais jovens em detrimento dos mais velhos. Mas eu tenho certeza que aqui também tem pessoas que pensam de uma maneira diferente. Tá certo? Então, vocês entenderam? Vai ser mais ou menos nesse aspecto que a disciplina vai funcionar. Tá? A disciplina vai funcionar na discordância. Porque as pessoas que entendem que os mais novos, os mais jovens devem ser priorizados, têm as razões para isso. Tá certo? A razão pode parecer não humana, mas pode ser que também pareça. Tá certo? Eu vou dar uma dica para vocês de filme que fala um pouco sobre isso, tá? Também. Não tem nada a ver com a situação de pandemia, mas fala um pouco sobre isso. Na verdade, não é um filme, são vários. Você pode buscar qualquer filme que fale sobre guerra. Você pode ir pro filme Além das Linhas Inimigas, O Resgate do Soldado Ryan. Mas O Resgate do Soldado Ryan é muito legal, tá? Podem assistir, é bem antigo, mas é um filme clássico. E aí, no Resgate do Soldado Ryan, tem uma questão meio ética envolvida, que eu vou dizer para vocês aqui, mas não vou dar spoiler, não. Né, o soldado Ryan, ele é um soldado que está na guerra, e aí são 3 irmãos, se eu não me engano. São 3 irmãos. E todos os 3 estavam na guerra. E 2 foram mortos. Então, o governo dos Estados Unidos disse o seguinte, ele montou uma equipe para ir resgatar o único filho da família que tinha sobrevivido, que era o Ryan. E aí, era um grupo de pessoas que estavam indo para o meio da guerra, para o meio da batalha, e podiam morrer todas aquelas pessoas, inclusive o Ryan, mas se pensou o seguinte, uma mãe já perdeu 2 dos 3 filhos. Então, vamos fazer aí, mesmo que a gente corra risco de morrer mais gente, vamos resgatar aquele que sobrou para que a gente não tenha uma família completamente destruída. Então, o filme é mais ou menos esse pensamento. Isso está certo? Isso está errado? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? Ela está vinculada também com a situação que a gente está vivendo. Tá certo? Ok, pessoal? Entenderam? Então, a gente vai parar por aqui. Essa aula, esse slide, né? Inclusive, o Leonardo aí perguntou. Ele tem mais slides, tá certo? Professor. Eu vou postar, só um instantinho. Eu vou postar os slides completos para vocês lá, né? E aí, pessoal, já que as equipes estão divididas, todas, eu vou postar lá no Moodle também daqui a pouquinho, além da gravação dessa aula, os slides, e eu vou postar um arquivo com as equipes e qual vai ser o papel de cada equipe dentro, né,
do, do tema que foi escolhido, tá? O papel de cada componente da equipe. E creio eu que até amanhã, mais ou menos, eu consiga postar os casos que cada equipe vai ter que estudar, tá? Qual vai ser a situação, o problema que a equipe vai ter que estudar para debater, tá certo? Alguém aí falou, pode... Qual que foi o nome do primeiro filme que o senhor falou? Foi Além do quê? Tem um que é além da linha vermelha, se eu não me engano. Tá certo. E tem o Resgate do Soldado Ryan, mas eu acho que o Resgate do Soldado Ryan ainda é melhor para esse ponto de vista, tá certo? E na semana que vem, também, eu vou passar um filme para vocês, e aí esse filme ele é obrigatório de vocês assistirem. Eu vou postar o filme também, mas não vai ser na hora da aula, porque a gente vai fazer uma discussão sobre esse filme. Ele fala sobre bioética farmacêutica, situações de conflito ético. É um filme bem pesado, assim, mas é um filme muito bom, que todo farmacêutico tem que assistir. Eu não vou dizer qual é. E quem souber, não dê spoiler, tá? Vou dizer para vocês na semana que vem. Professor, você vai explicar Oi. sobre a APS? Deixa eu ver quem é que está falando. A Mariana. Diga lá, Mariana. O senhor vai explicar sobre a APS? Vamos, a APS do curso de farmácia, eu não expliquei ainda, porque ela vai ser uma APS integrada, tá? Todas as disciplinas do semestre. Então, vocês vão fazer uma APS só. A gente vai decidir a APS e vai passar para vocês, tá bom? Então, vocês não vão precisar fazer uma APS para cada disciplina, não. Vai ser uma só e vai dar a nota para todo mundo, tá? Mas essas regrinhas, todas eu vou passar para vocês, tá certo? Então, pessoal, é isso. Vamos lá, vamos fazer nossa foto do dia. Vou fazer aqui a foto do dia com vocês. Me ajeitar aqui, antes da gente terminar. E aí vocês dão um print aí e posta me marcando aí, marcar o Infamet também, marca todo mundo que eu vou postar também com vocês. Felipe. Oi, pode falar. Deixa eu só te falar, eu te mandei uma direct no Instagram. Se tiver como tu olhar e responder o mais breve, eu vou ficar agradecida. Eu olho agora, pode deixar. Bom, valeu. Bom? Tá bom, obrigada. Nada. Tá. Então vamos lá. Bora. 3, 2, 1. Não, tá, cara. Peraí. Dá outro print aí, vocês. Tchau, gente. Bom resto de semana aí para vocês. Boa tarde. A gente se vê na aula que vem, tá certo? Beijão para vocês. Tchau, tchau.